Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21. Ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Pai querido, fala agora aos nossos corações. Queremos nos assentar aos pés de Jesus, para aprender mais do Santo Evangelho, a revelação do Senhor, para a salvação de todo aquele que crê, em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos e irmãs o tema: quando decidimos buscar a Jesus. Quando decidimos buscar a Jesus. O apóstolo João tinha um irmão, o apóstolo Tiago. Os dois eram filhos de um pescador chamado Zebedeu. Zebedeu e os seus filhos, juntamente com Simão, filho de João, o apóstolo Pedro, tinham uma pequena sociedade de pesca. E eles estavam sempre no mar da Galileia, fazendo o que sabiam fazer de melhor. Eram bons pescadores. Eram homens do mar da Galileia. Conheciam muito bem aquela região. Diariamente estavam ali, trazendo para a areia da praia a quantidade de peixes que dividiam para o sustento de suas famílias. João sabia pescar, João sabia navegar, João também conhecia bem o mar da Galileia. Já fica para nós aqui uma lição. Nós pensamos que conhecemos as coisas, não é verdade? Nós temos o costume de pensar que temos o controle das coisas. Que somos experientes. Que somos versados. E que conseguiremos lidar com qualquer situação que apareça diante de nós. Mais uma lição que podemos tirar dessa pandemia: isso não é verdade. Por mais que nós tenhamos experiência, estudo, ciência, algumas coisas estão completamente fora do nosso controle. E quando isso acontece, nós devemos buscar a Jesus Cristo. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago. Um lago que tem 20 quilômetros de extensão e 10, 12 quilômetros de largura. Por ser tão grande, dividia o território. De um lado ficava as 10 cidades, Decápolis,
e do outro lado ficava a Galileia, o lugar onde Jesus e a maioria de seus apóstolos moravam. Do outro lado, a leste, ficava a Judéia. Na Judéia havia um deserto. Você sabe que o deserto, de dia é muito quente, de noite é muito frio. Na virada do dia, se encontravam dois ventos. O vento quente que estava ali naquela depressão que é a região do Mar da Galileia, e o vento frio que vinha do deserto, à noite. E nós sabemos o que acontece quando uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar fria. O Mar da Galileia era um lugar de tempestades, e de belas tempestades. Muitas delas imprevisíveis. O nosso texto nos mostra mais uma dessas ocasiões em que as coisas que estão entre nós nos enganam, nos traem. E veja que João diz que eles estavam a cerca de 30 estádios, já dentro do Mar da Galileia. Um estádio equivale a 180 metros. Então eles estavam a cerca de 5 quilômetros já dentro do mar. E se eles atravessavam para Cafarnaum, como o texto nos diz, isso significa que eles atravessavam o mar na sua largura, que era de cerca de 12 quilômetros. Então eles estavam no meio do Mar da Galileia, quando começa essa tempestade, bem no meio. Não é mais fácil voltar para trás. É outra lição que fica para nós. Nós não temos como voltar atrás. Quando vem a provação, quando vem a dureza, e nós estamos no meio do caminho, nós só podemos seguir em frente. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, nós não somos dos que voltam atrás. Meus queridos, se as coisas não voltarem a ser como eram, Deus nos dará sabedoria para seguir em frente e fazer de cada crise uma oportunidade para glorificar o seu nome e para pregar o seu santo reino. Quando decidimos buscar a Jesus, é que tudo pode acontecer. Quando decidimos buscar a Jesus, aqui em primeiro lugar, impelidos por um sentimento. Veja que, apesar dessa surpresa que alcançou os discípulos naquele dia, eles tinham um propósito, um sentimento, e por isso decidiram buscar o Senhor Jesus, onde Jesus estava. Jesus morava em Cafarnaum. Jesus tinha a sua casa alugada em Cafarnaum. E o texto nos diz que naquele dia já estava escuro, de tardezinha. Jesus ainda não havia tido um tempo especial com os discípulos. E os discípulos, então, impelidos por esse sentimento de saudade, digamos assim, do mestre, entram no barco e vai para Cafarnaum. No versículo 17 nós lemos: já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Então eles tomaram um barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Eu não sei se você já teve esse sentimento. Saudades de Jesus. Eu não sei se você já sentiu isso. Se você já sentiu falta dele. Se o seu coração já foi abraçado pelo desejo, pela vontade de estar com o Senhor, como um dia você já esteve. O que o próprio João, escrevendo o Apocalipse, ouvindo do Senhor Jesus, escreve à igreja dizendo, em outros termos, que esse sentimento e essa busca é na verdade um retorno ao primeiro amor.
volta ao teu primeiro amor. Se não movo do teu lugar o candelabro. O candelabro é importantíssimo no livro do Apocalipse, dentro da teologia joanina. O candelabro do tabernáculo, ele tinha cerca de 2 metros de altura, por 1,5 metro de largura. 12 bocais, que deveriam estar acesos com um azeite o tempo todo, iluminando o interior do santo lugar, a antessala do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. O tabernáculo era hermeticamente fechado, com cortinas grossas de linho, e era muito escuro lá dentro a qualquer hora do dia. O candelabro não era um artigo de beleza apenas, mas era essencial para que o sacerdote não ficasse no escuro para adorar a Deus. E quando Jesus diz, através da pena de João, volta ao teu primeiro amor, se não venho e movo do teu lugar o candelabro, ele está dizendo, eu quero ter uma comunhão com vocês, amorosa. E se isso não existir, saibam que vocês estarão no escuro para me adorar, tropeçando para me adorar. Quanto você tem já de Jesus na sua vida? E quanto você ainda quer ter? Os nossos irmãos naquele dia, já no entardecer, no final do dia, quiseram o Mestre. Disseram, nós precisamos passar um tempo com Ele. Vamos até Cafarnaum. Vamos até lá, vamos buscá-lo. Meus queridos, entrar no barco e rumar a Cafarnaum para nós é orar, é ler a Bíblia, é buscar no lar, na família, é buscar também na comunidade dos santos, na igreja, é buscar, entrar no barco e ir para Cafarnaum é buscar a Jesus, é desejá-lo, é não se conformar em ter um relacionamento superficial com Ele. Ele deseja saltar dos compêndios e das teorias e se assentar à mesa conosco. Ele deseja saltar das teorias, das reflexões, das meditações e ser parte do nosso dia a dia. Jesus Cristo não é uma energia, Jesus Cristo não é uma força cósmica, Jesus Cristo não é uma lenda, não é um mito. Quando nós falamos sobre Jesus Cristo, nós falamos sobre um Salvador pessoal, que nos ama, que nos quer bem, que quer se relacionar conosco. Como é que está o seu coração? Quanto de Jesus hoje você tem na sua vida? Porque Ele quer se revelar mais a nós. Quantos de nós aqui podemos dizer, eu quero mais de Cristo em minha vida, mais de Cristo em meu viver? Quantos de nós têm no coração esse sentimento? Saudades do Mestre, saudade que não pode esperar amanhã, saudade que faz na viração do dia hoje buscá-lo. Mas quando decidimos buscar a Jesus, impelidos pelo sentimento de saudade, em segundo lugar, aparecem também obstáculos.
aparecem também obstáculos. Que a partir do versículo 18, a Bíblia diz que o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Quando nós nos dispomos para buscar mais de Cristo em nosso viver, quando nós nos dispomos para uma comunhão maior com o nosso Senhor, comunhão doce, agradável, que temos com Jesus Cristo, quando nós o buscamos de uma forma mais intensa, mais consagrada, os obstáculos começam a aparecer. Não tenha dúvida disso, querido, que os obstáculos começam a aparecer. Provavelmente todos nós já tivemos uma experiência assim, de estar vivendo um tempo um pouco apático na fé, porque nós somos assim, de estar vivendo aquela fase de esfriamento espiritual, um perigo do qual nenhum de nós está livre. Aquele período da nossa vida em que nós ficamos um pouco indiferentes com as coisas concernentes ao reino de Deus, à igreja. Aquele período em que nós negligenciamos, de certa forma, os dons e a vocação que Ele nos dá. Aquele período em que o sono parece superar a nossa vontade e o nosso desejo de estar na escola bíblica dominical no domingo pela manhã. Aquele período em que querer descansar para a segunda-feira que vem, depois do domingo, nos faz desistir de tomar a nossa família pela mão e vir à igreja para o culto sagrado. Nenhum de nós está livre de passar por momentos como esses. Nenhum de nós. Todos nós estamos propensos a tempos assim. Quantos obstáculos. Quantos obstáculos a nossa pecaminosidade coloca diante de nós. E parece que quando nós tomamos uma decisão firme, de então entrar no barco, atravessar o mar da Galileia e ir a Cafarnaum para encontrar o nosso mestre, bem nesse momento vem a tempestade. E quantos de nós já não oraram, dizendo: Senhor, mas justo agora em que eu me consagro para uma busca maior, justo agora em que eu me disponho para buscá-lo de forma mais intensa, vem essa enfermidade, vem o desemprego, vem a provação, vem a tempestade, para nos provar, para nos peneirar. E passamos por uma provação terrível agora, como igreja. A Covid-19. Quando nós nos colocamos dentro desse barco para atravessar o mar e encontrar Jesus, vem a tempestade. Isso é fato. Mas quando nós decidimos buscar a Jesus, impelidos por esse sentimento de saudade, aparecem os obstáculos, mas Ele nos encontra. Isso é algo que nós precisamos entender imediatamente. Toda a busca que nós tentamos empreender, cada vez que nós nos dispomos para buscá-lo de uma forma mais profunda, em cada uma dessas vezes, se Ele não se revelar a nós, se
se ele não se permitir ser encontrado, nós ficaríamos para sempre perdidos no meio do mar, empolado por ventos rijos de provações desse mundo. Quando nós pensamos que vem de nós esse sentimento e essa busca, e quando nós pensamos que esses obstáculos são suficientes para atrapalhar a nossa comunhão e atrapalhar a nossa comunhão e o nosso desejo de estar mais perto dele, ele se revela a nós, ele nos encontra. No versículo 19, na segunda parte, a Bíblia diz: eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. Meus queridos, de forma sobrenatural, porque você já viu alguém andando por sobre as águas? Eu nunca vi ninguém andando por sobre as águas. Eu imagino que você também nunca tenha visto alguém andando por sobre as águas. Porque quando nós pensamos que podemos por nós mesmos andar por sobre as águas, à semelhança de Pedro, nós afundamos. Nós afundamos, e se Jesus não estiver ali para nos tomar pela mão e nos colocar num lugar seguro, ai de nós, Pedro estaria até hoje afundando no mar da Galileia. Ele faz tudo o que for preciso, sobrenaturalmente. Jesus faz tudo o que for preciso, sobrenaturalmente, para que nós possamos tirar os olhos das provações e compreender que, na verdade, esse desejo de buscá-lo, essa vontade de estar perto dele, é, em primeira instância, uma graça que recebemos de Deus em Jesus Cristo. É como se nós nos dispuséssemos para atravessar o mar da Galileia para encontrá-lo do outro lado. E ele já soubesse como funciona a nossa fé diante das provações. Então ele já está ali nos esperando. Veja que ele nos espera em meio às provações. Jesus poderia ter trasladado aquele barco, como ele fez com Filipe. Jesus poderia, se ele quisesse, ter feito aquele barco voar. Se Jesus quisesse, ele poderia ter feito o mar da Galileia se abrir, porque ele já fez isso uma vez. Mas ele quis encontrar os seus amados no meio da tempestade. Porque Jesus é assim, queridos. Se Ele não nos livra das tempestades, Ele nos livra nas tempestades. Nós temos dificuldade de aceitar isso. Quando decidimos buscar a Jesus, impelidos pelo nosso sentimento, pelo nosso desejo de tê-lo, aparecem obstáculos, mas Ele nos encontra, faz todos os milagres necessários para que o vejamos e traz paz ao nosso coração. No versículo 20, os apóstolos tiveram medo, mas Jesus diz: não temais, não temais. E é essa voz, meu querido irmão, minha querida irmã, a voz que despedaça todo medo, no meio da tempestade. Essa é a voz que eu gostaria que você ouvisse hoje,
vinda do Evangelho. Não temais. Voz de Jesus Cristo, que diz aos nossos corações: não temais, eu estou aqui, não temais. E por fim, quando decidimos buscar a Jesus, impelidos pelo sentimento de saudade, aparecem obstáculos, mas Ele nos encontra sobrenaturalmente, e então o nosso barco chega ao seu destino. É o que o evangelista nos diz aqui no versículo 21. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Quando nós olhamos diante de nós, e a única coisa que conseguimos ver é um nevoeiro espesso, a chuva que cai, ou a escuridão, que não nos permite enxergar um palmo diante do nosso nariz. Quando no barco da vida nos deparamos em meio de uma tempestade, com uma situação como essa, de não enxergar o que está diante de nós, uma situação muito parecida com a que vivemos agora, nesse momento, nós precisamos ter fé de que o nosso barco chegará no seu destino final. Não por nossa causa, mas porque de bom grado, entregamos o leme àquele que nunca falhou e que nunca falhará em conduzir o seu povo. Não temais, sou eu levarei a sua vida até o porto seguro. Eu levarei a sua casa, o seu lar, a sua família até o porto seguro. Não temais, sou eu. Eu faço com que o seu barco chegue ao ponto final, um bom destino. Tenha fé, meu querido. Tenha fé, minha querida. Não desanime. Não temas. Sou eu, diz Jesus Cristo. Nós temos o privilégio, hoje, de nos assentar à mesa com o Senhor. A Santa Ceia é um espaço de fortalecimento espiritual. A ceia do Senhor é um chamado e um envio. É o chamado à graça, o chamado da salvação. E é o envio para o testemunho oportuno, bendito, preciso, até que Ele venha.